Vamos fazer agora a nossa novena. Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, o rancor, as mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos da perdição. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também a que cuida da porta. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Olá, você sabe que a gente tem esse momento muito importante e essencial para a nossa fé de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Eu tenho um convite para fazer para você. Venha ler a Bíblia comigo todos os dias. De segunda a sexta, nós lemos um capítulo da Bíblia e nos aprofundamos nele. Esta é a proposta que eu faço para você, para sua família. Vamos ler a Bíblia inteirinha. Nós já começamos no livro de Gênesis, estamos caminhando pela Bíblia. Você pode fazer a leitura comigo. Entra no meu canal do YouTube e comece a fazer essa leitura comigo. Comece lá, está tudo gravado, né? E nós estamos a cada dia lendo um capítulo para que a gente se aprofunde, ok? Entra lá, começa a ler desde o primeiro capítulo de Gênesis e vamos caminhando junto. A proposta é muito simples, é um capítulo por dia, depois eu explico esse capítulo, explico o gênero literário, explico a parte mais arqueológica, antropológica, exegética, e aí a gente vai entendendo a palavra de Deus, vai compreendendo e vai se alimentando com ela. Entra no meu canal do YouTube, se inscreva e comece já a fazer aí, ó, todos os dias esse curso bíblico, tá bom? Não precisa pagar nada não, viu? Não tem nada de pagar nada não, é pra gente ler a Bíblia junto. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração e assim a gente se aproxima de Deus. Esse aqui é o meu livro, Nossa Senhora de Fátima, Mãe de Deus e Rainha do Rosário. É lançamento, eu estou mostrando para você nesse momento. É um livro que me deu muita alegria de poder escrever, porque eu trago aqui toda a história da aparição de Nossa Senhora aos pastorzinhos de Fátima. Desde um ano antes, quando relata para a gente a aparição do anjo aos pastorzinhos, depois a própria aparição, depois as aparições à irmã Lúcia e depois também traz esse livro para você, O Segredo de Fátima, além de acompanhar toda a construção da capelinha, da basílica, da imagem. E é muito interessante que o livro ele é um registro histórico, fotográfico e espiritual. Um livro com muitas fotos da época, trazendo aqui, olha que interessante, começando aqui o ciclo angélico das aparições, com a aparição do anjo, e depois a gente começa aqui as aparições de Nossa Senhora aos pastorzinhos, para depois a gente passar para as aparições chamado o ciclo
Corde Mariano, que são as aparições, a irmã Lúcia. Logo depois nós temos aqui o segredo, o chamado Segredo de Fátima, onde a própria irmã Lúcia relata as 3 partes do segredo. E logo depois toda a cronologia da construção da basílica, da capelinha, de tudo. Além de trazer para você aqui a ladainha, gente, a ladainha dos 2 santos que foram canonizados, Santa Jacinta e São Francisco Mártir, para você poder rezar com eles, e também uma novena perpétua de Nossa Senhora de Fátima. Para você poder adquirir este livro, entra no meu site www.padrejuarez.com.br. Lá você vai adquirir e vai receber na sua casa. Este é o meu livro, O Santo Rosário de Nossa Senhora, Orações do Cristão. Eu escrevi esse livro para que a gente pudesse ter indicações de como rezar o terço. Por isso eu coloquei no livro todas as instruções para que você pudesse rezar o terço, explicando a origem do rosário, a origem da oração do terço e, além disso, todas as indicações para você rezar o terço. Trago aqui todos os mistérios meditados para que você possa fazer uma oração bastante aprofundada. Além disso, eu trago nesse livro também a ladainha, as orações da Rainha do Céu, o Ângelus também, para que você possa rezar junto ao Santo Terço. Mas eu fiz questão de colocar nesse livro todas as orações fundamentais do cristão, trazendo aqui os 10 mandamentos da igreja, trazendo aqui as virtudes, os sacramentos, os pecados, mas sobretudo as orações do cristão. Pai Nosso, Ave Maria, Glória, oração da manhã, oração da noite, profissão de fé, oração do Espírito Santo, ato de fé, esperança, caridade e as orações que a gente faz antes da missa, antes da comunhão, depois da missa, depois da comunhão. Além disso, o livro traz toda a fundamentação da nossa fé, todos os artigos do credo com uma explicação detalhada de cada artigo daquilo que a gente crê. O Santo Rosário de Nossa Senhora, Orações do Cristão. Vamos fazer agora a nossa novena Maria Passa na Frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, o rancor, as mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos da perdição. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também é que cuida da porta. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém.
Olá, você sabe que a gente tem esse momento muito importante e essencial para a nossa fé de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Eu tenho um convite para fazer para você. Venha ler a Bíblia comigo todos os dias. De segunda a sexta, nós lemos um capítulo da Bíblia e nos aprofundamos nele. Esta é a proposta que eu faço para você, para sua família. Vamos ler a Bíblia inteirinha. Nós já começamos no livro de Gênesis, estamos caminhando pela Bíblia. Você pode fazer a leitura comigo. Entra no meu canal do YouTube e comece a fazer essa leitura comigo. Comece lá, está tudo gravado, né? E nós estamos a cada dia lendo um capítulo para que a gente se aprofunde. Ok? Entra lá. Nosso dia, Padre Juarez, meu irmão, bom dia, ótima quinta-feira, Padre. Bom dia, João Ferreira, bom dia para você, bom dia, Ângela, bom dia, Denise, bom dia para todo mundo, viu, gente? Bom dia. Padre, tem algumas perguntas aqui, que o senhor já respondeu algumas vezes e o senhor sempre responde com o maior carinho. Eu só pode repetir que o senhor responde com o mesmo prazer. Mas essa aqui eu acho que é a primeira vez nesses 14 anos. A pergunta vem do Tiago Éder. Ele diz assim: João, por favor, pergunte ao Padre Juarez. Padre tem ciúme de outro padre? Estou percebendo isso em minha paróquia. O que devemos fazer como fiel? Eu sei que é meio embaraçoso, mas eu sei que o padre vai me explicar. Tudo é muito esquisito. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe vocês. Tiago Éder. Padre, tem ciúme de padre? Tem sim, tem. Por quê? Porque ciúme é uma emoção, né? É uma emoção muito normal e natural na vida de qualquer pessoa. É claro que o ciúme, ele se torna um problema quando ele começa a ser algo muito exacerbado e foge do limite. Né? Aí vira inveja, né? O ciúme, o que é? O ciúme é aquele medo que a pessoa tem de perder o amor de outra pessoa, né? Isso é o ciúme, né? Geralmente o ciúme está ligado com a insegurança. Quando a pessoa tem muito ciúme, é porque é uma pessoa insegura, né? A pessoa extremamente ciumenta, ela é uma pessoa completamente insegura. Quando a pessoa é muito insegura, ela precisa de terapia, ela precisa de fazer análise, ela precisa fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque o problema não está na outra pessoa, o problema está nela. Então, é uma questão de insegurança. A inveja é o seguinte: inveja é quando eu desejo que a pessoa não tenha alguma coisa, né? Você tem tanto ódio de que aquela pessoa vai ter alguma coisa, vai se dar bem, que você não quer, deseja que ela não tem. O ciúme não, o ciúme é uma reação natural, as pessoas sentem, mas tem que ter muito cuidado quando isso passa do limite, né? O ciúme é suportado e pode até ser suportado até um certo limite, né? Mas normalmente uma pessoa, eu acho importante falar sobre isso, João, porque às vezes a pessoa sente-se muito culpada, né? Muito culpada, mas não precisa se sentir muito culpada, né? De repente uma pessoa vem trabalhar aí na rádio, aí o João começa a dar mais atenção para a pessoa do que deu para a Ângela, para a Denise e tal, né? Aí elas vão sentir, mas a gente trabalhava tanto tempo. É um sentimento quase que involuntário e natural. É um ciúmezinho, isso é normal. Tem gente que está escutando a gente e de repente às vezes se culpa muito por ter sentido o ciúme, né? Ciúme, que é o medo, aquele medo de perder, né, o amor, o afeto da pessoa e tal. É importante lembrar que isso é um sentimento natural, mas que pode se tornar doentio quando a insegurança da pessoa fica muito grande. E o padre, às vezes, pode ter, né? De repente, o padre trabalhou naquela paróquia e tal, aí chega um outro padre, aí todo mundo chega o outro padre, né? Com outro jeito, né? Padre, o senhor que é padre, conseguiu entender o objetivo da pergunta dele? Exatamente? Sim. Assim, eu fiquei confuso. Padre, eu nunca imaginei que padre... Não, e por que eu quero dizer... Por que eu quero dizer isso?
Porque como o padre é um ser humano, né, que tem sentimentos, que tem emoções, ele vai sentir. O padre sente raiva? A gente poderia mudar a pergunta. O padre sente raiva? Claro que sente raiva. Claro que sente raiva. Ele não pode, e é imoral que ele passe a odiar alguém, ou que ele faça alguma coisa com a sua raiva. Sentir raiva e sentir uma emoção não é pecado. O que eu quero chegar é o seguinte, eu quero entender que as pessoas entendem, para todo mundo, não é só para o padre. A emoção não é passível de julgamento, gente. A gente não julga uma emoção. A gente julga a ação, né, resultante daquela emoção. Vamos pegar o ciúme. Você sentiu ciúme, uma emoção natural diante de uma situação. O que acontece? O que acontece? Você vai falar, que bobagem, isso é coisa da minha cabeça, isso é tal, passou e tal, isso é normal, aquela emoção passou. Eu senti ciúme. Então o que eu vou fazer com esse meu ciúme? Vou lá destruir a pessoa com calúnia, com fofoca? Aí não, aí é uma atitude imoral. Né? O ciúme é uma reação natural diante das coisas, gente. A criança tem ciúme, né? Toda mãe vai falar pra gente agora, né? Tem o primeiro filho, né? Aí quando vem o segundo filho, né? Naturalmente, né? O primeiro começa a ter ciúme. Por quê? Porque ele tem medo de perder o amor da mãe, porque ele pensa que o amor da mãe não pode ser dividido. Como isso é uma coisa muito natural, isso é muito do ser humano, né? A gente vai trazer isso para a vida toda. Então, não é passível de julgamento, não é pecado. A inveja é pecado. Inveja é pecado. Inveja é um pecado capital. Porque a inveja é você mover céus e terra para que o outro não tenha e que destrua o outro. Raiva é pecado? Não, a raiva não é pecado porque é uma emoção. Assim como rir, chorar é uma emoção, a raiva também é uma emoção. Então, quando acontece alguma coisa, você sente raiva daquilo. Você pecou? Não. É uma emoção que você sentiu. Ah, mas eu vou nutrir agora uma raiva que vai se transformar em ódio. Aí não. Aí o ódio, ele passa a ser pecado. Porque você está alimentando esta raiva que se transformou em ódio e alimentando esse ódio. E o ciúme também. O ciúme é uma emoção que pode se tornar um problema se ele passa do limite e passa a ser descontrolado. Então, voltando a coisa, o padre pode sentir ciúme? Claro que pode sentir ciúme. Qualquer pessoa pode sentir ciúme? Claro, porque é uma emoção. E emoção não pode ser julgada. Tiago, depois nos conte se o padre Juarez respondeu aquilo que você queria. Isso mesmo, conta aí, isso mesmo. Conta pra gente. Eu acho muito legal quando o padre fala, assim, se coloca nessa posição mesmo. Eu, pelo menos, eu vejo assim, os padres são seres humanos, gente. Ok, eles são especiais, né, por tudo. Mas são seres humanos, com erros e acertos. Gente, é interessante, Ângela, é interessante falar sobre isso, porque é o seguinte, o sacerdócio é algo muito precioso, porque o sacerdócio é de Jesus. O sacerdócio é de Jesus. E Jesus confia o sacerdócio a homens que são pecadores, como nós somos pecadores, que buscamos cada dia querer ser melhor, fazer melhor e tal. Nós não ficamos, quando a gente fica padre, a gente não se torna um anjo da noite para o dia. Não se torna. A gente tem que lutar contra os nossos pecados, lutar contra os nossos desejos, lutar contra os nossos instintos. Né? Isso é uma luta. E como que a gente luta? Luta pela oração. A gente vai cair? Vai cair. Né? A gente vai cair, sim. Né? E a misericórdia de Deus vai nos sustentar, como sustenta qualquer um. Mas o padre, ele é uma pessoa, como qualquer outra, tentando se santificar, como qualquer cristão tentando santificar. A consciência que o padre tem que ter é que ele carrega um tesouro, que é o sacerdócio. E esse tesouro está num vaso de barro, que é o padre. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se nós somos um vaso de barro e esse tesouro é precioso, é como se eu tivesse colocado dentro desse vaso algo que não pode se perder de maneira alguma. Então eu tenho que cuidar para que eu, como vaso de barro, não quebre, né? Não quebre. Vou trincar algumas vezes? Vou, mas eu vou me abandonar em Deus para que Deus colhe, rejunte isso que está de repente quebrado, né?
E é importante lembrar que o padre vai fazer, sim, algumas coisas que, de repente, qualquer ser humano faria. E aí eu toco num assunto muito interessante que eu queria lembrar. O padre não é lembrado quando ele faz as coisas boas, quando ele está fazendo tudo certo, na hora certa, ele não é lembrado. Agora, se o padre de repente faz alguma coisa errada, aí sim é lembrado. Já falei aqui, volto a falar, que o Papa Francisco falava, padre é igual avião, só vira notícia quando cai, né? Então é assim, né? Então a gente percebe isso. Quando o padre está pregando um prego e o martelo bate no dedo do padre, ele não vai dizer Ave Maria. Não vai dizer, eu juro para vocês que não vai dizer. Só não posso dizer o que a gente fala, porque a gente está no rádio. Ô, padre, existe ciúme que paroquiano, por exemplo, eu estou na sua paróquia, aí chegou um novo paroquiano e eu acho que o senhor está dando muita atenção para ele. Rola esse ciúme também? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor, meu Deus do céu. É o que acontece a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Todo dia eu escuto isso. Padre, o senhor não falou comigo. Padre, o senhor não deu atenção para mim. Padre, o senhor olhou diferente. Padre, eu falei bom dia, o senhor não respondeu. Padre, quando eu falei, o senhor olhou para o lado. Padre, quando eu mostrei isso que o senhor virou o olho a 90... Pelo amor de Deus. Já presenciei coisas aqui na Santa Generosa. Já. João, quase todo dia eu escuto isso, mas padre, eu falei para o senhor e o senhor parece que não prestou atenção. Ah, por que o senhor presta atenção na fulano de tal e não fala comigo? Nossa senhora. Então, aí, olha, isso é importante lembrar. A gente está falando de ciúme, trazendo até... Mas é importante lembrar que quando a gente começa a ter muito ciúme, a gente precisa de tratamento. É importante isso, viu? Porque o ciúme... Aí eu estou falando o ciúme do padre, o ciúme de um amigo, ciúme do marido, ciúme da esposa. Quando é uma coisa muito grande, a pessoa ela é insegura. Insegurança. E a insegurança faz muito mal para a pessoa. Muito mal, porque a pessoa sofre com aquilo, né? Sofre com aquilo. Porque quando a pessoa, quando ela é segura de si, ela não tem problema, ela fala, que é isso? Ele falou comigo agora, mas o fato de falar com outra pessoa não significa que não tem atenção, não gosta de mim. Então isso é uma questão de segurança que a pessoa tem. A insegurança faz a pessoa sofrer muito. Bom, depois dessa reflexão, tem uma dúvida aqui da Leonice, ela me chamou ontem, acho que foi no Instagram ou no Face, e ela já é um outro assunto. Ela pergunta assim, o ministro da igreja pode realizar casamento na igreja? Ele tem esse poder? Se ele realizar, né, o ministro é válido? Me ajude, obrigado e boa noite para vocês. Vamos lá, importante lembrar. A igreja tem... Quando a gente fala ministros, né, a gente tem vários ministérios dentro da igreja. Ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia é aquele que ajuda o padre a dar a comunhão na hora da missa e leva a comunhão para os doentes. Este não pode fazer casamento, ele não pode fazer outra coisa senão dar a comunhão e levar a comunhão para os doentes. Ministro da leitura é um ministério, ler é um ministério. E o ministro da leitura, ele lê na igreja e é um ministério que ele tem. O ministro, agora, nós vamos ter o ministro da catequese. Quem dá catequese vai ter o ministério. Muito bem. Na igreja, quem celebra casamentos batizados pode ser o diácono, o padre e o bispo. Quem celebra missa, somente o padre e o bispo. Quem celebra a unção dos enfermos, somente o padre e o bispo. Quem celebra a crisma, somente o bispo. Em casos extraordinários, o padre. Quem celebra o casamento, já falei, né? Já falei todo o sacramento. Muito bem. Há em algumas dioceses, onde nós temos pouco número de padres, que o bispo, né, com a anuência da igreja, confere o ministério do batismo a algumas pessoas que não são padres e não são diáconos.
tá bom? Então aí ele confere por tempo determinado. Então, por exemplo, um lugar que tem muito batizado, muito trabalho, o bispo pode pegar um homem casado de boa reputação e dizer, ó, você vai ter o ministério do batismo durante 1 ano, 2 anos ou 3 anos. E ele pode, em nome da igreja, batizar. Pode fazer isso também para o casamento, né? Pode dar para um homem casado e tal o ministério de assistir a um casamento. Então ele vai participar, ele vai naquele momento vai celebrar o casamento. Mas é uma coisa muito extraordinária, dada pelo bispo, conferida com tempo limitado. Eu digo isso porque quando eu trabalhei no Santuário São Judas, nós tínhamos o ministro do batismo, né, o Dino, que tinha feito mais de 10 mil batizados lá. Ele era um homem casado, filhos, um homem com uma religiosidade, uma espiritualidade muito grande, e ele recebeu nas mãos de Dom Paulo Evaristo Arce o ministério do batismo. Então ele celebrava o batismo com um tempo determinado, reconhecido pela igreja. Não é normal, é extraordinário, mas tem sim. Vamos rezar então? Vamos rezar nesse momento, apresentando a Deus os nossos pedidos, a nossa oração, que Deus possa nos acolher e acolher os nossos pedidos pela intercessão de Nossa Senhora. A Maria Aparecida, ela agradece pela recuperação, pela saúde do Rogério Fernandes. A Valéria Silva, muito agradecida porque ela conseguiu emprego. A Keila Regina, feliz da vida porque hoje é aniversário do Jonas Guilherme, o filho da Keila. Quem mais aqui? Tem uma mensagem de uma amiga. Ela diz: minha mãe é ouvinte todos os dias do programa. Infelizmente, no dia 13, ela teve um aneurisma cerebral, encontra-se em estado grave no hospital. Gostaria de colocar o nome dela na corrente do Padre Juarez. Então, rezemos por Sueli Francisca de Vasconcelos Camargo, dona Sueli, de 67 anos. O Márcio Rony está na live pedindo bênçãos especiais, uma bênção especial do padre para a esposa dele, a Rosana, que está com problema na perna. A Cláudia Bertan pedindo orações por Sidneia Garcia, que hoje fará uma colonoscopia e a Sidneia está muito nervosa. A Sidneia Aparecida pede para colocar o nome da sobrinha Luara, a mamãe dela é a Milena. A Luara nasceu dia 13 agora. Dia 13, essa semana, né? Nasceu essa semana. Segunda-feira. Está na segunda-feira, está na UTI, aspirou líquido. Então a gente pede orações para a bebê Luara. Maria Lúcia pedindo pela saúde do marido, o Jairo Gomes de Andrade. Ela diz assim: ele ainda está com resto de Covid. A Aninha pedindo bênçãos para ela. Ela vai fazer um procedimento. A Sônia Henrique pede orações para a perícia da filha Amanda, pede para que ela consiga retornar ao trabalho e que a empresa não a mande embora. E todas as pessoas que participam conosco nesse momento de oração, Padre. Todas as pessoas que nesse momento estão unidas a nós pelo Brasil, pelo mundo afora, que rezam conosco nesse instante, nós rezamos: Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões. Maria passa na frente e leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Maria passa na frente e cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Maria passa na frente e vai acalmando, serenando e amansando os corações. Maria passa na frente, acaba com o ódio, com o rancor, com as mágoas e as maldições. Maria passa na frente e termina com as dificuldades, tristezas e tentações. Maria passa na frente, tira teus filhos da perdição. Maria passa na frente, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria passa na frente, conduza, leva, ajuda e cura os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado depois de ter te chamado e invocado. Só tu, com o poder do teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Abençoa, Deus Todo-Poderoso,
a nossa família, o nosso lar, a nossa casa e, de modo especial, abençoa os que estão enfermos, doentes e aqueles que se encontram longe de Ti. Abençoa esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vai dar tudo certo! Claro que vai dar certo! Amanhã já sexta-feira de novo. É dia do De Evangelho. novo. Padre, precisamos falar uma coisa para o senhor, padre. Oi. Quando o senhor fica muito tempo na Rede Vida, a gente fica cheio de ciúme, hein? Não, meu coração é da capital. Ah, então tá certo. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui ele não vem. Quero rezar com você nesse momento, e a gente vai rezar a ladainha de Maria Passa na Frente. A gente faz todos os dias isso. E por que nós fazemos todos os dias? Como um exercício que a gente precisa fazer todos os dias, né? Para, às vezes, dar saúde ao nosso corpo, a gente exercita a nossa alma rezando todos os dias. Reza comigo agora. Enquanto você reza, você vai colocando os nomes, os pedidos, as pessoas que você quer trazer para esse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da minha família, Maria passa na frente. Dos meus filhos, Maria passa na frente. Dos meus pais, Maria passa na frente. Do meu trabalho, Maria passa na frente. Da minha saúde, Maria passa na frente. Da minha casa, Maria passa na frente. Dos doentes, Maria passa na frente. Das minhas finanças, Maria passa na frente. Dos parentes falecidos, Maria passa na frente. Dos meus medos, Maria passa na frente. Dos meus pensamentos, Maria passa na frente. Das minhas palavras, Maria passa na frente. Das minhas emoções, Maria passa na frente. Do meu passado, Maria passa na frente. Do meu presente, Maria passa na frente. Do meu futuro, Maria passa na frente. Das minhas aflições, Maria passa na frente. Dos meus amigos, Maria passa na frente. Dos meus inimigos, Maria passa na frente. Dos que passam por necessidades, Maria passa na frente. De todas as minhas necessidades, Maria passa na frente e fica conosco. Amém. Deus abençoe você. Quero lembrar você, olha, eu quero muito que você conheça os meus livros, né? Eu estou falando muito desse livro aqui, ó, Nossa Senhora de Fátima, Mãe de Deus e Rainha do Rosário. É um livro que eu escrevi fazendo trazendo toda a história das aparições de Fátima. Desde o ciclo angélico, que foi o ciclo antes de aparecer Nossa Senhora, apareceu o anjo, depois o ciclo mariano, e depois o terceiro ciclo. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui também tem os documentos originais do segredo de Fátima, explicando direitinho de que se trata o segredo de Fátima, do que é. Então, aliás, esse livro tem um trabalho muito bem feito das fotografias, trazendo todas as fotografias originais aqui, ó, desde o tempo das aparições, quando começam as aparições, né? O livro é uma enciclopédia, na verdade, sobre a Fátima, sobre Nossa Senhora de Fátima. E termina com uma novena a Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Tá certo? Você pode entrar no meu site aí e adquirir o livro, só entrar, ou então nas minhas redes sociais, né? Deixa eu te falar uma coisa, o frete é grátis para o Brasil inteiro, e o pagamento pode ser feito por Pix, por boleto, por cartão de crédito, o que você quiser, viu? E você recebe aí na sua casa, tá certo? Eu estou mostrando os livros, cada vez eu vou mostrar um livro meu, porque esses livros eu escrevo justamente para ajudar a gente a aprofundar na espiritualidade. Tem um livro de Nossa Senhora de Fátima, tem um livro de oração,
para as refeições, eu insisto muito com esse livro de oração das refeições. Por quê? Porque às vezes a gente senta à mesa e não lembra de agradecer a Deus. Escrevi um livro trazendo um texto bíblico, né? Depois uma oração da bênção sobre os alimentos. A hora do alimento é uma hora sagrada. Sagrada. É um momento de celebração. Eu sento para, mesmo que esteja sozinho, hein? É um momento sagrado, né? Então, nesse livrinho tem uma oração para cada dia do ano ali, ó, em que você vai agradecer o seu alimento. Né? Você abre ali, lê um texto bíblico, né? Lê uma reflexão e aí faz a bênção do alimento. Qualquer pessoa pode abençoar o alimento, tá bom? O livro chama Abençoai, Senhor, esse alimento, tá bom? Olha, entra aí no meu site www.padrejuarez.com.br ou então você também pode ver aí nas redes sociais, tá certo? Fica com Deus, Deus abençoe você. Meio-dia a gente tá na Rede Vida junto para rezar o terço, hein? Esquece não, hein? E depois às 3 horas tem Bendita Hora. Hoje o Bendita Hora vai estar muito bom às 3 horas. Dr. Daniel Bratan vai estar lá, muito bom mesmo, viu? E depois às 6h30 tem missa. E depois às 7h30 mais um capítulo do Salmo. Hoje o Salmo é maravilhoso, né? Aliás, todos os dias a gente tem tido essas experiências maravilhosas com a palavra de Deus. Deus abençoe você. Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro. Olha, gente, há uma certeza na nossa vida. O sofrimento é inevitável. Todos nós sofremos, todos nós passamos por momentos de sofrimento. Não existe ninguém, nenhuma família, nenhuma pessoa que não passe, não tenha passado ou não esteja passando por um sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida. Mas para que o sofrimento? Por que o sofrimento? O sofrimento sempre nos purifica, o sofrimento sempre nos torna melhores, o sofrimento sempre nos prepara para algo mais precioso, mais importante. Assim foi com Jesus também. Para ele chegar à ressurreição, ele precisou primeiro passar pelo sofrimento. O que eu quero dizer para você nesse momento é o seguinte: por maior que seja o sofrimento da nossa vida, ao lado desse sofrimento deve existir a esperança e a certeza da vitória. É isso mesmo. O sofrimento, ele só é realmente terrível para aquele que não tem esperança, para aquele que acha que não vai vencer. Então, já que o sofrimento é inevitável, não vamos sucumbir a esse sofrimento. Podemos até sofrer, mas ao lado desse sofrimento, nós vamos colocar a nossa esperança. Esperança alimentada por um Deus que nos ama. E a certeza de que venceremos, porque em Deus nós somos vencedores e vitoriosos. Vamos pedir aqui a Nosso Senhor que nos abençoe nesse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos a vossa bênção de amor. Inspirai-nos sempre, Senhor, palavras de amor, de sabedoria, e inspirai-nos sempre, Senhor, para acolhermos os nossos irmãos e irmãs e fazei-nos cada vez mais fortes, principalmente diante das cruzes da nossa vida. Abençoai-nos agora, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.